a oportunidade que as crises nos dão no nosso desenvolvimento espiritual. Boa noite a todos. Boa noite. Nós hoje vamos lidar com um tema que pode até assustar as pessoas. Crises. Vocês podem até estar pensando que eu estava fazendo uma piada, dizendo que as crises são um presente divino para o ser humano. Quem é que quer passar por uma crise? Ninguém. No entanto, as crises são uma das coisas mais benéficas que ocorrem em nossa vida. Por que é isso? Porque a vida é o que os chineses, por exemplo, chamam de Tao. Fluir com o Tao. Fluir com a energia da vida. E isso é algo que o nosso pequenino ego não gosta de fazer. Nós temos a tendência, já que demos um cheque em branco para o nosso pequenino ego nos guiar na vida, fazer aquilo que ele acha que é bom para nós, na verdade, é bom para a manutenção do status quo, que faz com que o ego não se sinta ameaçado. Então, nós adotamos uma atitude na vida de que está bom como está. Pode não ser ideal, mas é melhor. A situação desagradável que possa ser, que eu conheço, com a qual eu estou acostumado e posso lidar com ela, do que uma situação inteiramente diferente que eu não conheço. É bem verdade que existem aventureiros que estão sempre querendo mudanças, mas essas pessoas são uma pequena minoria comparado com a regra geral no nosso mundo, em que as pessoas resistem à mudança. Por que as pessoas resistem à mudança? Por que é tão difícil para nós mudarmos? Mudarmos os nossos... vamos começar. Mudar as nossas rotinas. Mudar os nossos valores. Coisa muito difícil de ser feita. Então, à medida em que nós vamos resistindo, nós estamos apegados a certas coisas da vida, esse apego fundamental que caracteriza o ser humano que ainda não se entregou totalmente à vida espiritual e que, tendo avançado suficientemente, reconhece que o ser humano tem duas naturezas, uma natureza inferior que está apegada às coisas desse mundo e tem uma natureza superior que tem uma visão bem ampla, que realmente é o nosso eu verdadeiro, é o divino em nós. Então nós ficamos apegados às coisas deste mundo, entregando ao nosso pequenino eu o controle de nossa vida. Essa identificação que nós fazemos, que nós somos o material em nós, que somos aquilo desse mundo, a tal ponto que nós dizemos coisas que não são verdadeiras e nem nos damos conta que estamos dizendo coisas que não refletem a verdade. Por exemplo, nós dizemos, eu estou com fome, eu estou com sede.
eu estou cansado, com sono, eu estou ficando velho, nossa, eu vou morrer. Tudo isso não reflete a realidade, porque nós não somos o corpo físico, nós somos a alma. Já fizemos uma brincadeirinha ontem, que nós não temos uma alma, nós somos a alma, nós temos um corpo físico. Quem é que tem fome? É o corpo físico. Quem é que tem sede? É o corpo físico. Será que a alma fica cansada? Será que a alma realmente envelhece, já que ela é eterna? Nós temos a expressão uma alma velha, mas isso é uma forma de procurarmos expressar a ideia que é uma alma que já avançou na estrada da vida. Então, todas essas coisas que nós dizemos correntemente não refletem a realidade e refletem o fato de que nós somos apegados às coisas desse mundo. Que mudança para nós é um trabalho hercúleo. Porém, nós temos que estar cientes de que sem mudança não haverá progresso. Agora, talvez seja útil para nós voltarmos atrás para saber por que nós somos tão apegados às rotinas, ao passado. Na verdade, tudo aquilo que nós estamos enfrentando hoje, situações, algumas repetições, só requerem repetição de certas rotinas que foram aprendidas, mas outras requerem uma nova adaptação. Vejamos, por exemplo, procurem se lembrar de quando vocês eram jovens e estavam aprendendo a dirigir. Vocês, as primeiras vezes, como eu me lembro, primeira vez eu sentei no carro e eu suava frio. Será que eu vou conseguir esse negócio de ter que apertar o pedal direito e soltar o esquerdo da embreagem e depois faz ao contrário, isso, aquilo? As primeiras vezes a gente faz mil e umas barbeiragens e está o tempo todo obcecado com aqueles movimentos dos pés, das mãos. A gente quer olhar para baixo, mas tem que olhar para frente. Enfim, parece que é a coisa mais difícil do mundo. Daí a pouco, 1, 2, 3 semanas, aquilo se torna automático. Bom, é esse o ponto. Nós aprendemos toda uma série de rotinas que nos ajudam muito na medida em que nós estamos simplesmente repetindo situações que só requerem aquele tipo de rotina. Mas essas são relativamente poucas. E aí a gente compra um carro automático e os primeiros dias, a primeira semana, a gente vive apertando o freio, procurando a embreagem e faz aí mais outras barreiras, até que daí a pouco a gente já se reacostumou outra vez. Então é assim. Nossa vida, nós temos toda uma série de mecanismos de rotina que são muito úteis, mas nós temos também toda uma série de situações que não são rotinas mecânicas, têm a ver com a necessidade de adaptação para situações novas. Só que aí, como o nosso ego está em controle de nossa vida, o que nós fazemos, na verdade, é simplesmente deixar que ele escolha o que é bom para nós. E ele escolhe sempre a manutenção do status quo. Mudança para o ego é perigosa, porque o ser em nós, o divino em nós, pode começar a governar
a nossa totalidade, e aí nós vamos deixar para trás toda uma série de coisas às quais nós estamos apegadas e que não são boas para nós. E tem muitas dessas coisas que não são boas para nós, mas nós nos agarramos a elas com unhas e dentes. A razão disso é que elas foram repetidas muitas vezes. Tudo aquilo que a gente vai repetindo vai formando uma tendência. É como uma ranhura no disco de gravação, com que faz com que cada passagem, aquela ranhura venha aumentando um pouquinho mais e fica profundo. Não dá mais, a gente acha, para mudar. E essa concepção errônea que nós temos de que não dá para mudar é o que nos causa seguidamente sofrimento. Por exemplo, quando nós começamos a estabelecer algumas dessas rotinas, não agora mais mecânicas do corpo, como para dirigir, para cozinhar, para escovar os dentes, para levantar da cama, toda uma série de coisas mecânicas físicas, mas tem outras que têm a ver com a nossa emoção, com os nossos valores, com a nossa forma de pensar, até os nossos pensamentos seguem certas rotinas. A rotina mais comum é a caótica. Pensamento para cá, para lá, nós temos dificuldade de fixar a nossa atenção numa determinada coisa. Daí, algumas das tradições espirituais falam da necessidade da plena atenção. Tem práticas espirituais voltadas para o desenvolvimento da plena atenção. Os budistas avançaram muito nisso. Mas a dificuldade é que nós começamos a criar certos mecanismos desde a mais tenra infância. Os psicólogos dizem que as crianças desenvolvem a maior parte das suas rotinas, das suas maneiras de responder ao mundo até os 3 anos de idade. Parece um exagero, mas vamos passar isso para os psicólogos que dizem isso para explicar. O que ocorre é que, desde a mais tenra infância, os bebês, as crianças, procuram o que todo ser humano procura: a felicidade, estar bem. E aí vão rapidamente aprendendo que a mamãe é assim, o papai é assado. Para a gente conseguir aquilo que quer, nós temos que adotar certas posturas. E acontece que a criança busca o aconchego, o amor, a atenção dos pais, e nem sempre recebe na intensidade ou da maneira que desejariam recebê-la. E o que ocorre então? A criança começa a adaptar, a criar uma certa postura. Na verdade, essa postura é uma fuga, porque mamãe e papai não fazem aquilo que eu gostaria que eles fizessem e às vezes me castigam. Então a criança começa a desenvolver certas fugas que os psicólogos chamam de máscaras, como um mecanismo de defesa. Então, existem 3 máscaras, mecanismos de defesa principais. Essas máscaras são: uma, a máscara da agressividade. A criança se acostumou no ambiente em que vive com os pais e o seu temperamento também fazem com que ela chegue à conclusão que é melhor ser agressiva antes que os outros venham agredi-la. Outra máscara é exatamente o oposto.
sabendo que a mamãe é assim, papai é assado, então mostram-se submissas. Sim, sim, tá bom, tá? Fazem tudo para que recebam a aprovação dos pais. E uma terceira máscara é de indiferença. Como a gente não pode entender os adultos, como eles são imprevisíveis e vão nos ferir, o melhor é manter todos à distância. Então, essa terceira máscara leva a uma certa frieza, a uma certa dificuldade de relacionamento com as pessoas, porque estão sempre mantendo as pessoas à distância. É bem verdade que as crianças acabam descobrindo que em certos ambientes um determinado tipo de máscara funciona melhor, em outros outro tipo de máscara. Então a pessoa pode ter na família uma máscara, no trabalho outra, e assim vai. Então, desde a nossa tenra infância nós vamos desenvolvendo esses mecanismos. E aí, futuramente, nós verificamos que, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de relacionamento, interação com as pessoas, nós temos um programinha interior que vai agindo quase que por conta própria. Parece algo como uma forma de raciocínio emocional. Aquele condicionamento já vem de dentro. A pessoa já não pensa mais. Aquela atitude para com os outros já está dentro de nós e nós naturalmente agimos daquela maneira. Talvez vocês queiram fazer uma análise de cada um, qual é o tipo de atitude usual que eu tenho nos meus relacionamentos. Mas o importante para nós sabermos essas coisas é por que a crise, que normalmente é uma coisa penosa, meu Deus do céu, todos nós já passamos por crise e todos nós sabemos que ela custa, se não sangue, suor e lágrimas, pelo menos suor e lágrimas sim. Então, nós queremos distância com crise, porém elas tendem a nos perseguir. Por quê? Porque nós somos como uma pessoa que tem um barquinho que está no rio, está sendo puxado pela correnteza, e ele vê um lugar que lhe parece agradável e quer ficar naquele lugar. A correnteza puxa, ele joga a âncora, tende a se fazendo o possível para se manter ali, mas a correnteza da vida está puxando numa outra direção. Então, aquela situação de não aceitar uma adaptabilidade, uma nova postura para com as diferentes curvas do rio da vida, nós tentamos nos apegar e chega um determinado momento que não temos mais força para nos manter naquele lugar que nós gostaríamos de ficar. Nós temos que seguir adiante. E esse seguir adiante, às vezes, nos dilacera, causa terrível sofrimento em nós. E isso ocorre principalmente devido ao apego. Nós verificamos que nós temos apegos a toda uma série de coisas a nosso respeito. Coisas que não são eternas, são impermanentes, mas nós queremos nos apegar como elas eram e
não é assim que a vida nos trata. Mulheres e homens bonitos, invariavelmente, com o passar dos anos, começam a ficar preocupados, de repente começam a ficar apavorados, porque olham no espelho e perguntam: espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? E o espelho diz: centenas, milhares, porque já passou aquele frescor da juventude. A mesma coisa com aqueles que acham que são deputados, senadores, presidentes. Eles estão como deputados, senadores e autoridades. Aquilo não será para todo sempre. Quando ocorrer na vida circunstâncias que farão com que eles não sejam reeleitos, isso vai causar uma terrível crise existencial para eles. Por quê? Com relação às situações de poder, de beleza, de juventude, enfim, toda uma série de circunstâncias que relacionam-se a certas posses. Quando essas posses não estão mais sob o nosso controle, nós vamos perdendo-as. Nós botamos em nossa cabeça que aquelas posses fazem parte de nós mesmos. São partes integrais de nós. E elas não são. Toda posse, por definição, mais cedo ou mais tarde, o rio da vida vai levá-las. Quando ocorre uma perda num relacionamento, marido ou mulher decide se separar, ou decide morrer, ninguém decide morrer, mas acontece de haver uma perda da vida daquele ser amado em nossa família, e aí uma crise existencial, porque nós projetamos nessas diferentes posses, mesmo quando a posse não é uma posse. Uma esposa, uma criança não é uma posse, mas a gente acha que é. E quando a realidade mostra que já não estão mais sob nosso controle, a crise. Então, crises e mais crises e mais crises. Vamos lidar com a crise, por que elas realmente são presentes divinos para nós. Porque nós não vemos a necessidade que temos de mudança. Os chineses, por exemplo, quando falam em crises, eles as escrevem com 2 ideogramas. Um deles é perigo, o outro é oportunidade. Os 2 juntos significam crise e representam exatamente o que uma crise é para nós. Um perigo para a nossa sanidade momentânea, para a manutenção da ideia que nós temos de como a vida deve ser, das nossas expectativas, mas, por outro lado, também é a oportunidade de mudança. E mudança é a palavra-chave para que nós venhamos a ser felizes, para que nós venhamos a fazer progresso na vida espiritual. Então, à medida em que as situações de nossas expectativas e as realidades com que nós somos confrontados começam a gerar pressões que finalmente poderá gerar uma crise em nossa vida. Um
dos elementos fundamentais na nossa vida que todos os instrutores espirituais nos alertam é vivermos no presente, viver no aqui e no agora. Os budistas falam a esse respeito. Krishnamurti falava muito a esse respeito. Ele tem um livro com o título Liberte-se do Passado. Um dos instrutores modernos, que provavelmente todos aqui já leram ou sabem dos livros dele, Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Todos esses grandes instrutores, e Jesus também, dizem que nós não devemos nos manter amarrados no passado, que nós devemos aprender a viver no presente. Quando Jesus chamava a atenção, criticava os fariseus, os doutores da lei, porque eles, num sentido, viviam no passado. Por quê? A lei mosaica dizia que o homem justo deve obedecer à lei. E haviam 613 preceitos. Tudo aquilo que devia fazer, e que não pode fazer, não pode. Então, tinha que decorar 613 regras e a cada momento voltar para o passado. Que regra se aplica aqui? Tal. Então, faz aquilo. Obviamente, não podia ter muita adaptabilidade para condições especiais. E era isso exatamente que Jesus chamava a atenção, que seguidamente era necessário agir com compaixão, com amor, em vez de meramente seguir a regra ipsiliteris, ou seja, viver no passado, quando elas foram estabelecidas. E nós fazemos exatamente isso agora, atualmente. Nós vivemos com uma longa lista de valores sociais, culturais, familiares. Nós temos toda uma série de condicionamentos que foram estabelecidos ao longo de todos os nossos anos, e as nossas máscaras, além do mais. Então, isso faz com que todos nós estejamos hoje vivendo de acordo com o que foi estabelecido por nós ao longo do passado. Em muitos casos do passado distante, na nossa infância, que nós nem nos lembramos dele. E se um analista, um psicólogo viesse a dizer, mas isso foi algo que ocorreu na sua infância? Não. A pessoa insiste que não, isso aí é algo de razoável agir dessa forma. Mas não, nós somos todos prisioneiros do passado. E nós achamos que o futuro é meramente fazer uma linha seguindo a tendência do passado. Então, o nosso futuro é determinado pelo nosso passado. Isso significa que nós damos para nós mesmos um atestado de incompetência, de não podermos usar o único momento que nós temos à nossa disposição, que é o presente, para mudar o passado, para que o nosso futuro não seja necessariamente tão infeliz como pode ter sido, provavelmente foi no passado, e nós procuramos dourar a pílula. Não foi tão ruim assim, pode continuar, e em continuando nós não crescemos, nós permanecemos prisioneiros dos nossos condicionamentos. E é uma prisão tão esquisita que ela tem a porta aberta. Mas nós insistimos em ficar lá dentro.
e, com isso, não oferecemos para nós mesmos a oportunidade de crescimento, porque o crescimento exigiria que nós estivéssemos analisando a cada momento a situação como ela é, que nós não vivêssemos dos condicionamentos do passado. E como nós insistimos em viver no condicionamento do passado, ocorrerão crises quando nós perdermos algumas dessas posses tão caras para nós. Quando isso ocorre, já imaginou perderem um emprego? Perderem o seu companheiro, companheira de vida? Perder um filho que, pela natureza do processo de vida, é mais doloroso perder um filho do que perder um pai ou mãe. Os pais, como são mais velhos, a gente acaba sabendo que essa é a natureza do processo. Os mais velhos, em princípio, deverão morrer antes dos mais novos. Então, perder um filho é uma tremenda tragédia. E com tudo isso, onde é que aparece a crise como algo de providencial para nós? Como nós resistimos à mudança? Como os aprendizados da vida requerem, obviamente, se é uma lição que a vida está procurando passar para nós, nós temos que aprender aquela lição. Quando nós não aprendemos a lição, a providência divina é muito paciente e é muito sábia. Ah, coitadinho, coitadinha, precisa de mais uma oportunidade para aprender. E coloca uma situação bem parecida com aquela. Não aprendeu, não faz mal, vamos outra vez e vamos outra vez. Só que a providência divina cada vez apresenta aquela lição que deve ser aprendida de uma forma um pouquinho mais forte, e começa daí a pouco a pancada é tão forte que não dá para fingir que está tudo bem desse jeito. Então, chega um determinado momento que as perdas, as mudanças em nossa vida vão agir como um furacão. Não tão violento como aquele das Filipinas agora, mas um tornado que vai virar a nossa casa de cabeça para baixo e algumas das nossas posses tão queridas serão destruídas. Aí sim, o que fazer nesse momento de grande crise? Quando essas crises ocorrem, as pessoas ou sucumbem, não aguentam, acham que não tem força para mudar, que não tem força para superar as dificuldades que estão enfrentando. Outros não, conseguem superar. Quando o indivíduo, ao longo do tempo, desenvolveu uma certa habilidade para se adaptar, quando ele, por temperamento ou por circunstâncias da vida, aprendeu que nós devemos estar sempre prontos para resistir, lutar contra dificuldades, ele provavelmente conseguirá dar a volta por cima nessa crise e, mais do que isso, ele conseguirá crescer. Vamos falar algumas das coisas que, algumas das consequências
após o trauma da crise, que nos permite, então, esse crescimento. Aquilo que nós vamos obter com a nossa vitória sobre a crise. As pessoas que, tendo enfrentado uma crise importante e conseguido desenvolver as forças necessárias para superá-las, verão que tornam-se muito mais compassivas com as outras pessoas que sofrem também. Porque veem no outro que eles estão passando por um momento de grande dor, como ele já experimentou. Não são todos, mas muitos são levados a esse aumento da compassividade, que é algo extremamente valioso para todos nós, principalmente para aqueles que estão buscando uma vida espiritual. Eles também verificam que eles passam a dar mais valor a si mesmo, dizendo: se eu sobrevivi àquele tipo de crise, eu posso enfrentar qualquer coisa na minha vida. Também, eles passam, as pessoas que sobreviveram à crise, vão dar mais valor à vida em geral, porque deixam de ser autômatos. Autômatos? Por que eu estou sugerindo isso? Vocês já perceberam como nós não damos valor às flores que nós vemos nas ruas à medida que nós caminhamos? Como é que os nossos filhos são tão belos, como aquele ou aquela que compartilha da vida conosco é tão paciente, tão cheio de virtudes, e nós só enxergamos aquelas falhazinhas, aquilo que nós achamos que está faltando, mas o muito que eles têm nós não vemos e percebemos o pouco que ainda está faltando. Enfim, nós temos uma atitude mecânica e negativa para com a maior parte das coisas da vida e das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Quando nós somos apanhados no olho do furacão e viramos de cabeça para baixo, várias coisas em nossa vida demandam, então, adaptação, aceitação. Aceitação? Uma coisa muito difícil para as pessoas. A gente quer que as coisas do mundo sejam como nós queremos. Nós temos dificuldades para aceitar as coisas como elas não se apresentam exatamente de acordo com as nossas conjecturas, com as nossas aspirações. Então, as pessoas que passam por crises começam a ver, aqueles que passam por crises e são bem-sucedidos, não afundam, porque tem alguns, infelizmente, que afundam. Então, aqueles que são bem-sucedidos começam a dar mais valor às pequeninas coisas da vida. E vocês prestem atenção que tem muitas coisas pequeninas da vida que são boas, do que as poucas grandes coisas da vida que a gente acha que devemos valorizar. Nós, às vezes, até conseguimos, em meio à crise, um certo despertar espiritual. Nós percebemos que a vida tem coisas além
das rotinas, além daquilo que nós nos apegamos materialmente no nosso dia a dia. Então, é mais uma bênção, mais um presente divino que nós recebemos. Quando nós passamos por crises, nós verificamos que os nossos horizontes aumentam, as fronteiras, as limitações autoimpostas por nós mesmos, parece que são afastadas. A vida passa a ser mais ampla, com muito mais possibilidades, oportunidades para nós. E isso é meramente uma questão de julgamento, porque a vida continua. Só que nós agora tiramos grande parte das teias de aranha que antes obstruíam a nossa visão, e agora nós conseguimos ver as coisas como elas realmente são, e não como nós as percebíamos em piloto automático, praticamente não prestando atenção nessas muitas pequenas coisas da vida. Nós poderíamos ficar falando por horas sobre crises, diferentes intensidades de crises, tipos de crise, mas o que nós temos que tirar sempre que examinamos um determinado tema é quais são as lições que nós vamos tirar. A vida é movimento, vida é fluxo. A menos que a gente esteja ciente de que tudo está em constante mudança, a única coisa que é eterna é a mudança. Então, tudo está em processo de mudança. Se nós resistimos à mudança, nós vamos ter que enfrentar situações de mudança cada vez mais contundentes para que a gente aprenda aquela lição. Um exemplozinho: Steve Jobs, da Apple, passou por um momento de grande crise na vida dele quando, alguns anos depois de ter fundado a empresa, ele foi despedido pela empresa que ele mesmo tinha ajudado a fundar. A maior parte das pessoas iria sucumbir a uma crise dessas, mas não. Ele era um empreendedor, uma pessoa de horizontes, então aceitou uma situação, recebeu uma boa roladinha, e o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer da minha vida? E aí identificou uma pequena empresa que lidava com animações. Comprou essa empresa, Pixar, geriu-a com o gênio que ele tinha, tornou essa empresa muito bem sucedida. Depois de uns poucos anos, a Metro perdão, não foi a Metro, foi a Disney, a Walt Disney Productions, decidiu comprar a Pixar. E essas famosas transações das grandes empresas, que é ação para cá e ação para colar, relativamente pouco dinheiro troca de mãos, mas são muitas ações. E depois desse negócio, Steve Jobs se tornou o maior acionista da Walt Disney. Com isso, mais tarde, ele voltou muito bem sucedido outra vez para a Apple e mostrou mais uma vez o seu gênio administrativo. Então, uma crise que a maior parte das pessoas iria sucumbir, iria passar anos contando a história daquela injustiça, daquela traição, e não, isso aí é passado. Vamos ver agora em diante o que eu vou fazer
de proativo de hoje em diante. É isso que nós precisamos adotar como atitude para com a vida. Viver no presente. É lógico que nós temos uma herança, nós temos um passado. Porém, nós devemos procurar viver intensamente cada momento, procurando perceber todas as oportunidades que se abrem para nós de crescimento, de adaptação, de aprendizado, porque a vida é uma escola. Se nós não aprendemos as lições que nos são apresentadas, nós vamos ter que repetir o ano e vamos repetir até que venhamos a passar, quando a intensidade do estímulo vai ser irresistível. Então, para concluir, vamos ter sempre em mente que mudanças indesejadas ocorrerão em nossa vida. Nós temos que aprender a olhar para um horizonte mais amplo, abraçando o desconforto do momento, para que ele não se torne muito pior, para que a gente possa fazer as adaptações necessárias para superarmos a crise. Porque a crise é uma grande oportunidade divina para nós, porque nos oferece o impulso necessário, forte, tão forte que nós chamamos essas situações de crise. E aí nós teremos a oportunidade de vencermos a nós mesmos. Porque o que a gente vence não é o outro, não é uma perda. Nós vencemos a nossa apatia de viver de acordo com os condicionamentos do passado. Era isso que eu gostaria de apresentar para vocês, porque eu imagino que nesse tema as experiências pessoais estão comichando na mente de todos, que aprendizados foram realizados nas muitas crises pelas quais vocês passaram, e aquelas que não foram devidamente aproveitadas, porque o que seria necessário para conseguirmos as forças para superar todas as futuras crises. A gente não precisa continuar ao longo do tempo cometendo as mesmas tolices de resistirmos às mudanças. Vamos ser criativos, vamos cometer outras tolices, vamos passar para o novo, vamos ser criativos. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta? Se for feita alguma pergunta, tem que ser aos gritos para que eu consiga ouvi-la. Pois não. Parabenizar a excelente explanação das ideias. Eu tive no seu seminário falando sobre amor, também com a mesma execução, com a mesma maestria. Você realmente me surpreende. Eu estou tendo essa oportunidade de conhecê-lo melhor e estou falando, divulgando isso, essa minha experiência. Com relação a hoje, me parece que existe dois tipos de crise. Uma de ordem interna, né, onde ela aflora e nós somos provocadoras dessas crises, e outra de ordem externa, que vem independentemente do sujeito psíquico que nós somos. Né? E parece que, como Freud tem uma máxima que fala que essas pulsões internas do ser humano são analogamente que nem um vulcão ou que nem uma água sem represa. Nós temos que, através dos hábitos, né, reconhecê-los e canalizar isso de uma maneira positiva. Né? São os hábitos bons da vida. Né? Mas com relação a esses externos, como é que nós lidaríamos? Né? Essas crises que vêm dessa ordem externa, que não depende simplesmente da nossa atitude, mas depende realmente de como nós encaramos isso
vindo de fora. E você já respondeu. Quando você diz como nós encaramos, essa é a resposta. As coisas que ocorrem na nossa vida, dizemos que são colheitas, são consequências de karma. Karma é ação e consequências. Então, tudo aquilo que nós fazemos como indivíduos, como membros de uma família, como membros de uma etnia, de uma profissão, de uma nacionalidade. Tudo isso são karmas coletivas, além do karma individual. Então, o que está acontecendo, de uma certa forma, é consequência de que nós fizemos no passado. Então, essa questão de apontar o dedo, a culpa é dele, a culpa é dela, a injustiça, isso aí é perda de tempo, perda de energia. As crises externas demandarão de nós uma atitude, uma resposta proativa. As pessoas que simplesmente sentam na estrada, que coisa horrível aconteceu comigo, e vai chorar as injustiças que está recebendo agora em guerras. Quantas e quantas milhares de pessoas passam por situações tremendamente difíceis nas guerras nacionais, guerras de etnia, guerras da cidade moderna com o crime organizado, enfim, todas essas situações de extrema violência, elas ocorrem. Adianta a gente sentar e chorar e reclamar e dizer que a culpa é dos outros? Não, é muito humano de todos nós, quando nós sofremos, extravasar aquele sofrimento. Não adianta um estoicismo exagerado que vai represar emoções e vai causar outros tipos de problema no futuro. Mas o que nós devemos procurar desenvolver é a atitude proativa que você mesmo falou. A menos que nós estejamos sempre procurando uma solução, em vez de procurando apontar um culpado, nós não vamos crescer. É nesse sentido que sempre a coisa mais importante é a atitude que nós temos para com o desafio. O desafio aparentemente é externo, mas o maior desafio é interno, de nós decidirmos olhar de uma forma proativa, em vez de meramente reclamar que as nossas rotinas não podem mais continuar.